Infalível, olha o plano infalível. Dessa vez a Mônica não vai aguentar. Eu não quero levar nenhuma coelhada não, tchau. Chaveco medroso. Parece o Cascão na hora dos meus planos. Pena que ele está viajando. Mas depois de alguns dias ele vai voltar. Agora tem que esperar a Mônica chegar. Oi, Cebolinha. Oi, Mônica. Meu Deus, você demorou muito para chegar, né? É por causa da sua gordura? O quê? Não, espera. Eu falei que esse plano não ia dar certo, mas ninguém me ouve. E olha, você ainda deixou o cocô aqui. Dou ele de presente. Esse Cebolinha nunca vai conseguir chegar onde eu chego.